Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje a gente começa a geometria e a gente vai começar aprendendo sobre ângulos, tá ok? Essa aula ela é bem simples, a ideia de ângulo é extremamente simples. Ela vai começando a ficar mais sofisticada quando a gente aplica ela em outros exercícios, ou seja, no conteúdo que vem logo à frente. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe um like, compartilha e faça que esse vídeo chegue a mais gente, principalmente aquela galera que está precisando aprender uma boa matemática para os nossos vestibulares. Tá ok? Conto com vocês e vamos lá e uma boa aula. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a definição do que vem a ser um ângulo. Na matemática, o ângulo ele é uma figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então aqui, ó, por exemplo, eu considero a semirreta que tem origem em O e passa por A. Posso chamar ela de R. Ou eu considero a semirreta que tem origem também em O e passa por B. E eu posso chamar ela de S. Essa figura que a gente forma aqui, a gente vem chamar ela de ângulo, tá ok? Aí, a gente denota o ângulo, por exemplo, se você tem aqui esses três pontos, como eu denotei, como sendo aqui o chapeuzinho, aquele circunflexo, bem no carinha central, que é o meu vértice. Então, eu posso denotar ele simplesmente por AOB, então é o ângulo cujo seu centro aqui é em O, ou eu simplesmente posso denotar pelas retas, então ó, as retas RS, ela tem o cruzamento aqui no ponto O, ou simplesmente RS com circunflexo no S. Essas duas últimas aqui são pouco utilizadas. Em geral a gente utiliza essa primeira aqui que eu falei para vocês, AOB, ou ainda você pode nomear esse ângulo interno. Pode-se usar uma letra grega ou pode-se usar letras minúsculas, tá bom? Não tem uma regra aqui para a gente denotar como que vem esse ângulo. Então, por exemplo, se eu considerar aqui uma figura de mesma origem ó, aqui, eu posso denotar esse ângulo aqui por ângulo alfa. Beleza? Então, o ângulo é essa figura. É a figura que eu formo quando eu tenho duas semirretas de mesma origem. Aí, para você saber qual é o ângulo que você está considerando, se o exercício não te fala nada, você sempre vai considerar o quê? O menor. Então, por exemplo, o que isso significa? Se eu pego simplesmente uma figura e fala assim, considera o ângulo tal, tá vendo? Você não tem nenhuma especificação. Então, o ângulo que ele está te considerando vai ser sempre o quê? O menor ângulo, tá bom? Isso aí é uma convenção simplesmente para poder facilitar a nomenclatura. Aí, nesse caso aqui, agora, o que a gente tem? Os ângulos, a gente pode classificar ele de duas maneiras. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são aqueles ângulos que possuem pelo menos um segmento em comum, ou seja, um lado. Em ângulo, por exemplo, se eu considerar aqui o ângulo AOB, esse segmento aqui, OA, ele também é chamado de lado do ângulo, tá bom? Então é isso que a gente tem. O lado de um ângulo é o quê? É o segmento que vai estar na minha semirreta. Então, por exemplo, aqui, eu considero essa figura. Ó, eu posso considerar, por exemplo, o ângulo AOC, que é esse aqui que eu estou denotando agora. Posso considerar, por exemplo, o ângulo AOB, então seria esse que está aqui em vermelho. E eu também posso considerar o ângulo COB, tá certo? Aqueles ângulos que possuírem um lado em comum, eles serão chamados de quê? De ângulos consecutivos. Então, por exemplo, aqui, o ângulo AOC e o ângulo, por exemplo, AOB. Observe que esses dois ângulos aqui têm pontos interiores, ou seja, existe uma interseção aqui da figura que a gente forma com o ângulo AOC e o ângulo AOB. Quando isso acontecer, a gente diz que esses ângulos são consecutivos. Agora, para que a gente tenha um ângulo adjacente, não poderá ter essa interseção, não poderá ter esses pontos internos. Então, o que a gente tem que pensar? Pensa assim, ó, você tem uma casa e tem a casa do seu vizinho. Digamos que a única coisa que separa a casa de você, a única coisa que separa a sua casa da casa do vizinho é um muro. Observe que nada que está na sua casa vai estar na casa dele. Então, nesse tipo assim, então para esse tipo de ângulo, a gente chama eles de ângulos adjacentes. Por exemplo, aqui o ângulo AOB. Então, você tem o ângulo AOB, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de alfa. E você tem aqui o ângulo BOC, que eu vou chamar aqui de beta. E o ângulo que? BOC. Observe que esses dois ângulos, a única coisa que eles têm em comum é o quê? É o segmento OB. Nesse caso, a gente diz que esses ângulos são
adjacentes. Então, resumindo, o que a gente tem? Ângulo é uma figura. Que figura? Uma figura formada por duas semirretas. Em geral, a gente denota o ângulo a partir dos seus pontos, por exemplo, AOB, e aí a gente considera sempre o ângulo central para denotar, colocando um circunflexo nele, ou ainda a gente pode colocar alguma letra, tá certo? Por exemplo, aqui alfa ou x, qualquer letra que você queira utilizar para designar aquele ângulo, tá certo? Então, o ângulo é isso, é aquela figura formada por duas semirretas. Aí a gente tem dois tipos de ângulos, os ângulos consecutivos e os ângulos adjacentes. Os ângulos consecutivos são aqueles ângulos que têm um lado em comum e mais, ele pode ter o quê? Pontos internos, ele pode ter interseção entre as suas figuras. Já os adjacentes não, são aqueles ângulos que não podem ter nenhum ponto interno em comum, tudo bem? Eles, no caso aqui, têm apenas um lado. Seria como se fosse você e a casa do seu vizinho, onde vocês só têm um muro que separa a casa de vocês, tudo bem? Então, essas aqui são as nomenclaturas que a gente tem de início para os ângulos. Agora a gente vai continuar classificando os ângulos. Vamos lá! Bom, pessoal, antes da gente classificar os ângulos, a gente precisa definir uma medida para ele. E a mais utilizada dentro da geometria plana é a medida chamada grau. Quando a gente for trabalhar trigonometria, vocês vão ver uma outra medida bastante utilizada, que é a medida de radiano. Nesse momento, a gente vai se preocupar apenas com a medida grau. Como que ela é definida? Da onde que ela vem? Primeira coisa, imagine você tendo uma circunferência ou uma gigante pizza e você divide ela em 360 partes. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui seria 1 sobre 360. Então, eu estou pegando 1 sobre 360. Esse carinha aqui é o que a gente chama do quê? De 1 grau. Então, 1 grau nada mais é do que eu pego, fatio uma circunferência em 360 partes, uma parte dessa eu chamo isso de 1 grau. Por isso que uma circunferência completa, ela tem o quê? 360 graus, ok? Então é isso que a gente tem a respeito da definição da unidade de medida para ângulo chamada grau, tá bom? Ó, dentre as unidades de medida, o grau, ela tem alguns submúltiplos, sendo mais específico, 2 submúltiplos, que é o minuto e é o segundo. O que isso significa? Por exemplo, se eu pegar o grau e dividir ele em 60 partes, eu tenho algo que a gente chama de minuto. O que a gente tem, então? A cada 60 minutos, você tem o quê? 1 grau. A ideia de você trabalhar os submúltiplos significa para você ter uma melhor precisão na hora da medida do grau, tá bom? Esse minuto, esse segundo aqui, não tem nenhuma relação com o minuto e o segundo do nosso relógio. Embora vocês vão ver agora que se eu pegar o minuto e dividir ele em 60 partes, a gente vai ter o que a gente chama de um segundo. Por isso que a cada 60 segundos você tem 1 minuto e a cada 60 minutos você tem o quê? 1 grau. Esses são os submúltiplos que a gente tem do grau, tá bom? Eles servem apenas para a gente dar uma melhor precisão em relação a certos ângulos, perfeito? Ok, então. A gente utiliza o grau para falar da classificação do ângulo quanto à sua medida e quanto à soma. A primeira classificação que a gente tem é o que a gente chama de ângulo reto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu considerei alfa um ângulo e eu estou falando que um ângulo é reto quando esse ângulo aqui possui 90 graus, ou seja, quando ele for 1/4 da circunferência. Então, um ângulo alfa, ele é dito reto quando alfa for igual a quanto? 90 graus. Aí, a notação do 90 graus, ela é específica. Como que a gente faz a notação? Então, por exemplo, aqui eu pego duas semirretas, tá certo? Como se eu estivesse representando aqui 1/4 da circunferência. A notação de 90 graus é como se eu tivesse um quadradinho aqui com uma bolinha no meio, ok? Então, toda vez que você ver este símbolo aqui, significa que o ângulo formado por essas duas semirretas aqui será 90 graus. Semirreta, segmento ou reta também. Perfeito? Ok, então. O que mais a gente tem? Quando esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, for menor que 90 graus e maior que zero, ou seja, ser um número positivo e menor que 90 graus, nós dizemos que esse ângulo é agudo. Então, o que é um ângulo agudo? É todo ângulo
que é maior, né, que zero, né, 0 graus, e menor que 90 graus. Então aqui já estão 87, 89,9, qualquer valor que você pegar entre 0 graus e 90 graus, este ângulo que você está considerando, ele é chamado de ângulo agudo. Ok até aqui? Aí, para a gente finalizar a classificação quanto à medida, a gente tem um ângulo que a gente chama de obtuso. Para a gente falar do obtuso, vamos considerar primeiramente um ângulo que a gente chama de ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, que é o quê? Uma metade de uma circunferência. Então, se você considerar aqui, por exemplo, um segmento de reta, né, ou até mesmo uma semi-reta, a minha saiu um pouquinho torta aqui, mas não tem importância. Então, aí eu considero aqui, por exemplo, a minha origem. Este ângulo aqui, ó, formado por, vamos dizer assim, por uma parte, né, que essa semi-reta vai dividir o meu plano em dois lados, né, vamos dizer aqui, o lado de cima e o lado de baixo. Esse ângulo aqui, a gente chama ele de ângulo raso, ou um ângulo de 180 graus, porque ele é meia circunferência. Então, ele aqui é chamado de ângulo raso, ok? Então, falou ângulo raso, falou em ângulo de 180 graus. Então, o ângulo obtuso, ele tem como referência o ângulo reto e o ângulo raso. O que a gente tem aqui? Então, o ângulo ele é dito obtuso quando ele for maior que 90 graus, porém menor que 180. Então, essas, pessoal, são as classificações dos ângulos quanto ao quê? A sua medida. Temos 3 classificações: reto, agudo e obtuso. Perfeito? Beleza pura, sem mistura? Agora, e digamos que eu tenha 2 ângulos e eu desejo somar. Se a gente tiver 3 somas específicas, a gente dá nome para elas. A primeira soma específica é quando a soma for igual a 90 graus. Quando eu pegar 2 ângulos, que eu chamei aqui de alfa e beta, e o resultado da sua soma for igual a 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são o quê? Complementares. Então, por exemplo, se eu considero o alfa igual a 30 graus, quem que é o seu complemento? A ideia de complemento é aquilo que falta. O que falta para o 30 graus se tornar 90 graus? Falta o quê? 60 graus. Então, nós dizemos que o 60 é o quê? É o complemento do 30. E vice-versa, tá? O 30 pode ser também visto como o complemento do 60 graus. Observe que 30 mais 60 é igual a 90 graus. Se ao invés da soma for um reto, for um ângulo raso, a gente tem o quê? Ângulos suplementares. Ou seja, ângulos suplementares são aqueles ângulos cuja soma deles, então alfa mais beta, é igual a quanto? 180 graus. Tá bom? Então, se eu pego 2 ângulos, somo eles e o resultado é 180, nós dizemos que eles são o quê? Suplementares. Mais uma vez, utilizando o alfa aqui, se alfa for igual a 30 graus, o suplemento é diferente lá do complemento. O suplemento aqui passa a ser quanto? 150 graus, tá bom? Então, quem que falta para o 30 virar 180? Falta o quê? 150 graus. Então, 150 é o suplemento de 30 e vice-versa. Ou seja, o 30 é o suplemento de quem? Do 150, tá bom? Uma outra unidade aqui, uma outra classificação não muito usada é a do replemento, que é quando eu tenho 2 ângulos que a gente chama de replementares. 2 ângulos são replementares quando a soma deles for igual agora 360 graus, ou seja, a minha volta completa. Então, finalizando aqui, tomando novamente o alfa como sendo 30 graus, o que a gente tem? Se o alfa vale 30, quanto que falta para 360? Falta o quê? 330 graus. Então, nós dizemos que o 330 é o replemento de quem? Do 30 graus e vice-versa. Ou seja, o 30 graus é o replemento do 330. Então, pessoal, é isso aqui que a gente tem, essa é a maneira que a gente classifica. Então, por exemplo, no meio de um texto vai parecer assim para vocês, considerando alfa um ângulo agudo. Então, na sua cabeça já tem que vir imediato que ele é um cara menor que 90 graus. Ou, considere 2 ângulos alfa e beta que são suplementares. Então, necessariamente tem que vir assim na sua cabeça. Ah, se eles são suplementares, a soma é igual a quanto? 180. Perfeitamente? Então é isso, pessoal. Essa é a classificação dos ângulos que a gente tem em relação tanto à medida quanto à sua soma.
ok? Para finalizar nossa aula teórica, vejam só o que a gente tem. Bom, pessoal, duas novas nomenclaturas sobre ângulos. A primeira dela é o que é a bissetriz de um ângulo e depois o que são ângulos opostos pelo vértice, tá bom? A bissetriz de um ângulo ela é extremamente simples. O que ela faz? Ela é uma semirreta ou ela é um segmento que faz o seguinte, ela divide o ângulo em duas partes, mas essas duas partes são o quê? Iguais, têm o quê? A mesma medida. Então, por exemplo, eu vou considerar aqui o ângulo AOC e AB, ou me desculpe, IOB, o que a gente vem a chamar de bissetriz, tá bom? Então, bissetriz aqui é esse segmento, essa semirreta, que faz o seguinte, ela vai pegar o ângulo AOC e dividir ele em duas partes iguais. Então, por exemplo, se esse pedacinho aqui, o AOB, eu chamar de X, necessariamente, pelo fato dessa semirreta ser a bissetriz, o ângulo BOC também vai ser o quê? X. É isso que a gente tem. Muito simples, muito fácil, você já pegou. A bissetriz de um ângulo é o quê? É aquela semirreta, aquele segmento que divide o ângulo em duas partes, o quê? Idênticas, em duas partes que possuem o quê? A mesma medida. Não tem segredo, tá bom? Mais para frente vocês vão ver bastante aplicação da bissetriz, principalmente quando a gente for trabalhar com os triângulos. Aí a gente vai ver coisas interessantes sobre as bissetrizes em um triângulo. Perfeitamente? E aí, para a gente finalizar, temos os ângulos opostos pelos vértices, que são também chamados simplesmente do quê? De OPV. Por isso que eu deixei em destaque aqui o O, o P e o V, que são ângulos opostos pelo vértice. Mas o que tal? O que é esse ângulo oposto pelos vértices? Por exemplo, vamos considerar duas retas, tá? Então não tem nada torto aqui. Você tem duas retas que se interceptam um ponto. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de vértice. Por quê? Eu consigo sempre formar quatro ângulos. Olha aqui, ó, o AOB, o BOC, o COD e o DOA. Então, eu tenho sempre, quando duas retas se interceptam, quatro ângulos. Mas eu tenho uma característica interessante. Por exemplo, eu vou chamar esse cara aqui de X, este daqui de Z, tá bom? E o outro carinha aqui eu vou chamar de Y. O que a gente vai tirar a respeito disso, tá? Primeira coisa, quem são os caras que a gente vai chamar de opostos pelo vértice? Então, o vértice é o meu O. Observe que o Y é o oposto de quem? De X em relação a esse vértice. Então, nesse caso, a gente tem que Y e X são o quê? OPV, porque eles estão separados por um vértice. Então, eles são opostos em relação ao quê? A esse vértice aqui que eu chamei de O. Beleza? Então, agora só, olha só que interessante. Se você observar, o X com o Z forma o ângulo raso, ou seja, 180 graus. Então, X mais Z é igual a quanto? 180 graus. Pelo mesmo modo, o Y e o Z também são ângulos rasos juntos. Então, o que significa que Y mais Z também é igual a quanto? 180 graus. Ok, observe que você tem como se fosse um sistema aqui. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma equação da outra para eliminar esse z. Então, ó, na hora que eu fizer a subtração, vai ficar x menos y. Então, x menos y. O z vai cancelar. 180 menos 180 dá zero. Olha só que interessante. Se você passa o y para lá, para o lado direito, né, para o meu segundo membro, o que você vai ter? Que x é igual a quanto? Que x é igual a y. Olha que característica interessante sobre ângulos que são opostos pelos vértices. Eles possuem o quê? A mesma medida, tá bom? Então, ângulos opostos pelos vértices são aqueles carítias que possuem a mesma medida. Perfeito, gente? É isso. Finalizamos a parte teórica sobre ângulos. Próxima parte faremos 3 exemplos. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Alguns exercícios para a gente praticar. Os exercícios dessa parte... A parte aplicável deles são os exercícios realmente bem simples. Os exercícios que se tornam um pouquinho, vamos dizer assim, mais difíceis, são exercícios mais teóricos. Ou seja, né, a gente aplica muito mais a teoria de ângulos do que realmente a gente faz exercícios sobre os ângulos. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Por exemplo, sejam dois ângulos, x e y, tais que 2x e y mais 10 graus são ângulos complementares. E
5x e 3y menos 40 graus são ângulos o quê? Suplementares. Então, a gente tem duas informações aqui, ó. Primeira informação é que 2x e y mais 10 são complementares. E o que a gente sabe? Ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a quanto? 90 graus. Então, eu sei que 2x mais y mais 10 graus é igual a quanto? 90 graus. Essa é a primeira informação que eu tiro. A segunda informação é que 5x e 3y menos 40 são o quê? Suplementares. Se são suplementares, significa que a sua soma vale quanto? 180 graus. Ou seja, 5x mais 3y menos 40 é igual a quanto? 180 graus. Então, aqui você cai num sistema. Nosso objetivo é determinar o valor de x. Então, um sistema onde ele te diz quem você quer determinar, não tem necessidade nenhuma de você querer encontrar o valor de y. Então, a gente vai buscar já direto encontrar o valor de x, tá ok? Então, primeira coisa, vamos só dar mais uma organizadinha aqui, fazendo o seguinte, ó, obtendo um sistema que a gente chama de equivalente, seria aquele sistema que vai gerar a mesma solução. Esse 10 está somando, se eu mandar ele para o segundo membro, ele vai indo subtraindo, então vai ficar 90 menos 10 é 80. Então, ou seja, 2x mais y igual a quanto? 80 graus. Mesma coisa com 40, só que aquele é negativo, então vai lá somando. 180 mais 40 é igual a quanto? 220, então vai ficar. Como eu disse para vocês que o objetivo é eliminar o y, por exemplo, para ficar só o x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar ela por menos 3. Por que menos 3? Porque aqui embaixo você tem o mais 3. E o que cancela o mais 3? O menos 3 em termos de adição. Então, o que vai ficar aqui para mim? Ó, primeira equação vai ficar 2x vezes menos 3, vai ficar menos 6x menos 3y igual a quanto? 80 vezes menos 3 dá o quê? Menos 240. Então, igual a menos 240, tá bom? Aí, na de baixo, o que vai ficar para mim? 5x mais 3y igual a quanto? 220 graus. Beleza pura, sem mistura? Somando as duas equações, menos 6x com 5x vai ficar menos x. Vai zerar o y, isso vai ser igual a quanto? Menos 240 com 220 vai ficar menos 20 graus. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, você vai chegar que x é igual a quanto? 20 graus. Essa aqui seria a resposta do meu exercício. Beleza? Vamos para mais um? Então, pessoal, mais um exemplo simples aqui de aplicação do que a gente acabou de ver em teoria. Aqui ele pede para você calcular o valor de y, onde você vê aqui, ó, o y está sendo formado por duas semirretas ou por duas retas que estão o quê? Se cruzando em um único ponto. Isso é bom, porque o que a gente percebe? Esses dois ângulos aqui, ó, que eu estou rabiscando aqui, eles são ângulos que estão opostos em relação ao mesmo vértice. Aí qual que é a característica que a gente sabe? Ângulos OPV têm o quê? A mesma medida. Então, 2x mais 10 é igual a quanto? 3x menos o quê? 16. Tá certo? Então, como é que a gente resolve aqui? Aqui é uma equação do primeiro grau. A gente pode resolver simplesmente escolhendo letra de um lado e número do outro. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? 2x menos 3x igual a menos 16 menos 10. 2x menos 3x é igual a menos x igual menos 16 com menos 10 é igual a quanto? Menos 26. E aí, o que a gente vai ter aqui? Ó? Multiplicando por menos dos dois lados, x é igual a quanto? 26 graus. Esse aqui é o valor de x. E aí, o que você faz agora? Agora eu preciso encontrar o y. Primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, eu vou vir nesse caso aqui, ó, e vou substituir o x por 26. Então, você tem 2 vezes 26 mais o quê? Mais 10. 2 vezes 26 é 52. Então, você vai ter aqui 52 mais 10, que é igual a quanto? 62 graus. Então, este ângulo aqui, ele tem como medida
62 o quê? 62 graus. E eu preciso encontrar o y. Observe que isso tudo aqui é igual a 180 graus. Então, o y é o suplemento desse ângulo. Então, basta eu fazer o quê? Aquele valor de y será o quê? 180 graus menos quanto? Menos 62 graus. Beleza? Então, e esse valor aqui dá o quê? 118. Então, o que a gente vai ter? Y é igual a 118 graus. Aí, como alternativa correta, é a alternativa C. Opa, me desculpe. Como alternativa correta, é a alternativa D, tá bom? Então, a alternativa D aqui é a alternativa correta, 118 graus. Beleza? Vamos lá, então, para o próximo e último exemplo que a gente tem. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui, um dos exercícios mais clássicos sobre ângulos são os exercícios de relógio. São aqueles exercícios que ele pede, geralmente, o menor ângulo formado entre o quê? Entre os ponteiros das horas e os ponteiros dos minutos. Aqui você tem que lembrar que a velocidade dos ponteiros, elas são diferentes. Então, o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, anda de uma velocidade, enquanto o ponteiro maior anda em uma outra velocidade. E como é que a gente faz para determinar essas velocidades? Vamos lá. Vamos considerar primeiro o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas. Então, aqui, o ponteiro menor. O que a gente tem? Se você observar, a cada 1 hora, por exemplo, para o ponteiro sair do ponteirinho, para o ponteirinho sair do 3 e ir para o 4, são necessários o quê? 60 minutos. Então, o que a gente tem? A cada 60 minutos, que é o correspondente a 1 hora, ele anda a quantos graus? 30 graus. De onde que vem esse 30? A circunferência, elas são o quê? 360 graus. Como o meu relógio são dividido em 12 partes, 360 dividido por 12, o quê? 30 graus. Então, essa daqui é a velocidade do meu ponteiro menor. A cada 60 minutos, ele anda o quê? 30 graus. Você pode até simplificar aqui para facilitar as suas continhas. Então, a cada 6 minutos, você tem o quê? 3 graus. Dá para dividir ainda aqui por 3, você vai ter o seguinte: a cada 2 minutos você tem 1 grau. Então, o que você já ganha como uma regra aqui? A quantidade de graus que o ponteiro menor anda sempre será a metade da quantidade de minutos que ele andou. Então, por exemplo, nesse exercício eu quero saber o seguinte: se um relógio marca 8 horas e 20 minutos, então o ângulo x formado pelos ponteiros é, então o que a gente tem? Como ele fala que são 8 horas e 20 minutos, 8 horas, o ponteirinho estava aqui, ó, bem nessa parte aqui vermelha, nessa parte tracejada. Como passaram-se 20 minutos, o ponteirão para aqui no 4 e o ponteirinho andou um pedacinho. Esse pedacinho aqui corresponde, você determina ele a partir dessa relação. Se você observar, passaram-se 20 minutos e eu quero saber, vou chamar aqui de y. Passaram o quê? Y. Então, multiplicando em cruz, você vai ter 2y igual a 20. Então, y é o quê? 10 graus. Então, pessoal, o ângulo aqui, y, seria de 10 graus. Confirmando aquilo que eu disse para vocês. O grau que o ponteirinho anda é sempre metade do minuto que se passou. Então, se passaram 20 minutos, significa que ele vai andar o quê? 10 graus, porque 10 é a metade de 20. Beleza. Então, agora o que eu preciso saber? Como o meu exercício quer este ângulo aqui, tá certo? Obviamente, ele poderia querer o de fora. Ele poderia estar pensando o quê? O de fora também, tá certo? Então, aqui o exercício, né, ele poderia determinar o menor ângulo formado. Então, no caso aqui, a gente determina 1, se ele tiver na alternativa, já será ele, porque ele não poderia colocar os dois ângulos, tanto esse menorzinho aqui quanto o maior, que é o de fora. Então, beleza? Então, o que a gente faz? Ó, aqui vale uma observação. Como o ponteiro maior parou justamente no 4, basta você contar, por exemplo, ó, 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus. Ou seja, do 4 para o 8 já são o quê? 120 graus. Então, esse pedacinho aqui já seriam 120 graus. Aí, quem é o meu x aqui? Eu posso pensar que o meu x é igual a 120 graus mais o que quem? Mais o y. Ou seja, x é igual a 120 graus
mais 10 graus, que é igual a quanto? 130 graus. Aí, finalizando, e aqui seria a alternativa D. É isso que a gente tem. Só para a gente deixar um pouquinho mais completo aqui, o que a gente tem a respeito do ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos? Ponteiro maior. Então, ponteiro maior, 360 graus é a cada 60 minutos. Então, 60 minutos ele dá uma volta completa. Se eu simplificar aqui, eu vou ter 6 minutos, 36 graus. Dá para eu fazer o quê? Dividir por 6. Então, 1 minuto, o quê? 6 graus. Essa é a relação que a gente tem. O que isso significa? Essa aqui você não precisa ficar decorando. O interessante é essa que é a metade, que é mais rápido. Mas a cada 1 minuto, o ponteirão, ou seja, o ponteiro maior, anda o quê? 6 graus. Beleza, gente? Então, esses aqui são exercícios que a gente tem para falar sobre ângulos. Quando a gente for complementando, introduzindo mais conceitos, por exemplo, ângulos no triângulos, retas paralelas cortadas por transversais, os exercícios vão ficando mais elaborados e aí a gente vai aplicar muito mais conceitos de ângulo, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.